A Bíblia de Jerusalém. Terceira. Fim da carreira de Josué. Volta das tribos orientais. A questão do seu altar. Retorno do contingente transjordânico. Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes observado tudo o que Moisés, servo de Deus, vos ordenou, e tendes me obedecido em tudo o que vos ordenei. Não abandonastes os vossos irmãos, durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento de Deus vosso Deus. Agora, pois, Deus vosso Deus concedeu aos vossos irmãos o repouso que lhes havia prometido. Voltai, pois, às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo de Deus, vos deu, além do Jordão. Tende cuidado, somente, de pôr em prática com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo de Deus, vos estabeleceu, amar Deus vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Baissã, a segunda metade, Josué deu outra possessão no meio dos seus irmãos, na margem ocidental do Jordão. Quando os despediu de volta às suas tendas, Josué os abençoou e lhes disse: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa, reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Ereção de um altar junto ao Jordão. Os filhos de Rubem e os filhos de Gad voltaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os filhos de Israel em Silo, na terra de Canaã, para irem à terra de Galaad onde estavam estabelecidos, segundo a ordem de Deus, transmitida por Moisés. Assim que chegaram aos círculos de pedras do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés construíram ali um altar nas margens do Jordão, um altar de grande proporção. Isso chegou ao conhecimento dos filhos de Israel. Dizia-se: eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés construíram esse altar, do lado da terra de Canaã, junto aos círculos de pedras do Jordão, no lado dos filhos de Israel. Diante desta notícia, toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniu em Silo, para marchar contra eles, a fim de fazer-lhes guerra. Censuras dirigidas às tribos orientais enviaram, pois, os filhos de Israel aos filhos de Rubem, aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés, na terra de Galaad, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, e com ele 10 chefes, um chefe por família para cada tribo de Israel, cada um deles sendo cabeça da sua família entre as famílias de Israel. Quando chegaram aos filhos de Rubem, aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés, na terra de Galaad, disseram-lhes: Assim fala toda a comunidade de Deus, que significa essa infidelidade que cometestes contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje a Deus e erigindo-vos um altar, o que é hoje uma rebelião contra Deus. Por acaso não nos basta o crime de Fegor, do qual ainda não nos purificamos até o presente, a despeito da calamidade que caiu sobre toda a comunidade de Deus? Hoje voltais as costas a Deus, visto que hoje vos revoltais contra Deus, amanhã sua ira se inflamará contra toda a comunidade de Israel. A terra onde estáis estabelecidos é impura. Passai para a terra de Deus, onde está a sua habitação, e estabelecei-vos entre nós. Mas não vos revolteis contra Deus e não nos façais participantes da vossa rebelião, construindo um altar diferente do altar de Deus nosso Deus. Quando Acã, filho de Esaé, foi infiel no caso do anátema, não atingiu a ira toda a comunidade de Israel, embora fosse ele um só indivíduo. Não devia ele morrer por seu crime. Justificação das tribos do além-Jordão. Os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, tomando a palavra, responderam aos chefes das famílias de Israel: o Deus dos deuses, Deus, o Deus dos deuses, Deus, bem o sabe, e Israel deve sabê-lo, se houve de nossa parte rebelião ou infidelidade para com Deus, que ele deixe de nos salvar neste dia, e se erigimos um altar para nos apartarmos de Deus e para nele oferecer holocausto e oblação, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que Deus disso nos peça contas. Na verdade, foi por um certo receio que agimos dessa maneira. Amanhã, os vossos filhos poderiam dizer aos nossos: que relação há entre vós e Deus, o Deus de Israel? Não pôs Deus entre nós e vós, filhos de Rubem e filhos de Gad, uma fronteira que é o rio Jordão.
vós não tendes parte alguma com Deus. Assim os vossos filhos seriam a causa de os nossos filhos deixarem de temer a Deus. Por isso dissemos, erijamos este altar, que não se destina a holocaustos nem a outros sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós e entre os nossos descendentes depois de nós, como um testemunho de que prestamos culto a Deus com os nossos holocaustos, nossas vítimas e nossos sacrifícios de comunhão, na sua presença. Portanto, os vossos filhos não poderão dizer amanhã aos nossos, vós não tendes parte alguma com Deus. Então pensamos, se acontecer, contudo, que venham dizer isso a nós mesmos ou aos nossos filhos, amanhã, responderemos, vede o modelo do altar de Deus que os nossos pais fizeram, não para holocaustos ou quaisquer outros sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vós. Longe de nós rebelarmos-nos contra Deus e deixarmos de segui-lo, erigindo um altar para holocaustos, oblações ou sacrifícios diferente do altar de Deus nosso Deus, levantado perante a sua habitação. Restabelecimento do acordo quando o sacerdote Finéias, os chefes da comunidade e os chefes das famílias de Israel que o acompanhavam ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gad, de Rubem e de Manassés, ficaram satisfeitos. Disse então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Rubem, de Gad e de Manassés: sabemos hoje que Deus está em nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra Deus, assim, pois, preservastes os filhos de Israel do castigo de Deus. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Rubem e os filhos de Gad, voltaram da terra de Galaad para a terra de Canaã, para junto dos filhos de Israel, aos quais relataram a resposta. O relato agradou aos filhos de Israel, os filhos de Israel renderam graças a Deus e não mais falaram em subir contra eles para lhes fazer guerra e devastar a terra habitada pelos filhos de Rubem e pelos filhos de Gad. Os filhos de Rubem e os filhos de Gad denominaram o altar, pois disseram, será um testemunho entre nós de que Deus é Deus. O último discurso de Josué. Josué recapitula a sua obra decorrido longo tempo depois que Deus havia dado repouso a Israel, no meio de todos os inimigos que o rodeavam. Josué se tornara velho e avançado em idade. Josué convocou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, e lhes disse: estou velho e avançado em idade, e vós vistes tudo o que Deus vosso Deus fez, por vossa causa, a todas estas nações, foi Deus vosso Deus que combateu por vós. Vede, eu distribuí por sorte para vós, como possessão para as vossas tribos, estas nações que ainda restam e todas as populações que exterminei desde o Jordão até ao grande mar ao ocidente. Deus vosso Deus, Ele mesmo, as expulsará de diante de vós, Ele as desalojará diante de vós, e vós tomareis posse da sua terra, como vos disse Deus vosso Deus. Como se comportar no meio das populações estrangeiras? Esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviardes nem à direita nem à esquerda, sem vos misturardes com estas populações que ainda restam no meio de vós. Não pronunciareis o nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis e não vos prosternareis diante deles. Ao contrário, vós vos apegareis a Deus vosso Deus, como o fizestes até o dia de hoje. Deus expulsou de diante de vós nações grandes e fortes, e ninguém pôde resistir diante de vós até o presente. Um só dentre vós pôde perseguir 1000, pois Deus vosso Deus combatia, Ele mesmo, por vós, como vos dissera. Tomai bastante cuidado com a vossa vida, para amardes Deus vosso Deus. Porém, se acontecer vos desviardes e vos laigardes ao restante destas nações que ficaram ainda no meio de vós, se contrairdes casamento com elas, e com elas vos misturardes e elas convosco, sabei, então, com certeza, que Deus vosso Deus deixará de expulsar de diante de vós estas nações, serão para vós rede e laço, espinho nas vossas ilhargas e cardo nos vossos olhos, até que desapareçais desta boa terra que vos deu Deus vosso Deus. Eis que hoje eu vou pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que, de todas as promessas que Deus, vosso Deus, fez em vosso favor, nenhuma ficou sem cumprimento, tudo se realizou em vosso favor e nenhuma delas falhou. Assim como toda promessa feita por Deus vosso Deus em vosso favor se realizou para vós, de igual modo Deus realizará contra vós todas as suas ameaças, até vos eliminar desta boa terra que Deus vosso Deus vos deu.
Se transgredirdes a aliança que Deus vosso Deus vos impôs, e se servirdes a outros deuses e vos prostrardes diante deles, então a ira de Deus se inflamará contra vós e bem depressa desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Amorreus que habitavam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra e eu os entreguei nas vossas mãos e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balac, filho de Sefer, rei de Moab, para fazer guerra a Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Bie, para vos amaldiçoar. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, ele teve de vos abençoar e eu vos salvei da sua mão. Em seguida, passastes o Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus, e eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespos diante de vós, que expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, o que não dives nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho, cidades que não construístes e nas quais habitais, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis. Israel escolhe Deus agora, pois, temei a Deus e servi-o com integridade e com sinceridade, lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito, e servi a Deus. Porém, se não vos parece bem servir a Deus, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos a Deus. Então o povo respondeu, longe de nós abandonarmos Deus para servirmos a outros deuses. Deus nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes grandes sinais diante dos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Deus expulsou de diante de nós todos os povos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos a Deus, pois Ele é nosso Deus. Disse então Josué ao povo, não podeis servir a Deus, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se abandonardes Deus para servirdes a deuses estrangeiros, Ele novamente vos fará mal e vos consumirá depois de vos haver feito o bem. O povo, porém, respondeu a Josué: Não? É a Deus que serviremos. Disse então Josué ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes a Deus, para o servir. Responderam então: Somos testemunhas. Lançai fora, pois, os deuses estrangeiros que estão no meio de vós e inclinai o vosso coração para Deus, Deus de Israel. O povo disse a Josué, a Deus nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos. A aliança de Siquém naquele dia, Josué fez uma aliança pelo povo, fixou-lhe um estatuto e um direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou em seguida uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que está no santuário de Deus. Josué disse, então, a todo o povo, eis que esta pedra será um testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que Deus nos dirigiu, será um testemunho contra vós, para vos impedir de renegardes vosso Deus. Em seguida Josué despediu o povo, e cada um voltou à sua herança. Apêndices morte de Josué. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo de Deus, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território que recebeu por herança, em Tamnatsari, que está situado na montanha de Efraim, ao norte do Monte Gás. Israel serviu a Deus durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todos os feitos que Deus havia realizado em favor de Israel. Os ossos de José. Morte de Eleazar. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Rima, pai de Siquém, por 100 peças de prata e que veio a ser propriedade dos filhos de José. Morreu depois Eleazar, filho de Arão, e sepultaram-no em Gabaá, cidade de seu filho Finéias, que lhe foi dada na montanha de Efraim.